E uma galera se juntou ali num Fab Lab. Para quem não conhece, eu vou explicar mais pra frente o que é o Fab Lab. Mas é um espaço que tem ali impressora 3D, máquina de corte a laser, uns Arduino, para quem entende. Mas é um lugar onde você, teoricamente, faz tudo. Então, essa molecada foi lá, né? Começou a pensar, o que a gente pode fazer aqui para ajudar com o Covid? Aí eu pensei, putz, mano, aqui no Brasil a gente pode fazer a mesma coisa, né? Porque eu já trabalhava com impressão 3D. Ah, você tá falando... rolou um movimento desse daí lá na Itália? Isso, começou na Itália e começou na República Tcheca também. Começou na Europa e a gente trouxe pra cá, né? Entendi. Então, eu já trabalhava com impressão 3D, eu trabalho com impressão 3D desde 2016, que quando eu estava cursando minha segunda graduação, que era engenharia biomédica, eu desenvolvi o meu TCC para ser uma prótese para criança, né, que perdeu o braço, impressa em impressora 3D e movida pelo sinal muscular. E... Caralho. Ela fazia que tipo de movimento, essa prótese? Cara, ela abre e fecha, porque assim... Sério? A gente, a partir disso, né, a gente tinha uma professora, minha professora Elisete, ela veio da Alemanha, fez o doutorado lá e voltou pro Brasil para dar aula na Unifesp, na Universidade Federal. E ela já trabalhava com impressão 3D lá. Então, ela veio pro Brasil e falou, pô, a gente precisa começar a trabalhar com isso aqui dentro do curso de engenharia biomédica, vamos fazer prótese, né? Negócio legal. E aí a gente começou a estudar um projeto open source, que foi importado também da África do Sul. Ele começou na África do Sul, chamava RoboHand. Da hora. Que é um projeto aberto, vocês entrarem no site, é super legal. É uma prótese feita por impressão 3D que pode ser feita em qualquer lugar do mundo. E aí a gente começou a pensar como estudar isso para melhorar, né? Para ficar um produto profissional, um negócio que não vai causar mal, ver se realmente era eficiente. Então a gente começou a estudar vários tipos de amputações. Então você tinha criança que perdeu só a mão. Você tinha criança que perdeu abaixo do punho ou que perdeu acima do cotovelo. Então como que a gente fazia? Quando ela perdeu só uma parte da mão, a gente podia usar o punho dela, a própria articulação do punho, para poder fazer a mão abrir e fechar. Quando vinha pro cotovelo, né? Quando ainda tinha o cotovelo, a gente montou uma prótese que dava para abrir e fechar com o cotovelo. Só que se a amputação é acima do cotovelo, é um problema enorme, assim. E aí a gente já tem uma outra problemática maior, que o sistema de saúde pública aqui no Brasil, atualmente, ele não fornece esse tipo de prótese para crianças. Por quê? Com a forma tradicional de ser feito, ele demora muito tempo, assim, pode chegar a ser 6 meses. Então, a criança já cresceu e, mano, gastou uma grana, é um negócio personalizado, custa ali, mano, facinho, uns 10 mil, pode chegar a 300 mil, dependendo da tecnologia embarcada que tem ali, né? Uhum. E aí a gente pensou, pô, vamos começar a estudar, já pensando, né? Naquela época eu já pensava, puta, por que o Brasil não faz isso? Por que a Alemanha faz, a gente aqui no Brasil não faz, né? E eu consegui, a minha professora veio com essa mesma ideia pra cá, a gente já deu ali o primeiro match. Então, Maneiro. dali... Oh, essa prótese, ela é durável? Quero dizer, ela não quebra à toa? Cara, depende do material. Então, foi justamente isso que a gente começou a estudar dentro da universidade. Antes, eles usavam um material que chama PLA. Esse PLA é o material mais usado em impressão 3D atualmente. Ele é feito a partir da fibra do milho. Ele é um material orgânico, biodegradável, muito fácil de trabalhar. Só que ele é quebradiço. Então, a gente começou a analisar como que vai melhorar o design daquela prótese para ela ficar mais resistente. Então, a gente fazia uma parada que chama análise de elementos finitos. O que é essa análise de elementos finitos? Você usa a simulação computacional para simular as forças, né, dentro do software. E aí você consegue ter uma previsão se vai quebrar ou não. E aí é uma coisa bem interessante, eu fazia isso usando o Blender. O Blender, para quem curte game, assim, curte desenvolvimento, é um software muito usado para você fazer fazer jogos também, as animações. Tu então, modela o personagem ali e tal, né? Isso, cara, eu modelava... E foi um negócio muito louco, né? Porque aí a gente começou com o Mão 3D, fundou esse programa, que até hoje existe na Unifesp. A gente faz... Eu já não trabalho mais, né? Eu falo até pra professora Elisete, eu falo, tenho até vergonha de falar gente, porque eu já quase nem venho aqui no laboratório. Mas a gente deixou umas sementes boas, então o projeto não morreu. Então, a maioria é menina, isso que é legal, a maioria é mulher que trabalha Maneiro. no projeto. Então, faz prótese para criança, faz a reabilitação, faz personalizado ali, cumprindo um papel que é importante da Universidade Federal, né? Que é uma coisa que eu sempre pensei também. Pô, eu estudei, eu fiz uma universidade federal, a nação brasileira pagou para eu estudar. Então, eu sempre me senti na obrigação de retornar para a população brasileira isso que eles estão me pagando, né? Então, a gente sempre pensou muito em qual que é o papel social da universidade, como a gente tirar a elitização dali de dentro e fazer com que a universidade não seja um negócio inacessível que
que a galera mesmo que precisa, que tá na periferia, nunca vai ter acesso, que nem essas crianças que não teriam uma prótese até chegar na vida adulta e ia perder, mano, um monte de coisa. Quanto tempo leva pra produzir uma prótese dessa? Cara, depende muito do caso, né? Se é uma amputação muito complexa, assim, tem amputações que a gente já tentou fazer e não conseguiu, porque o acidente foi muito feio ali, pra conseguir reabilitar realmente é muito difícil. Mas varia, tem prótese que dá pra fazer em uma semana, tem prótese que leva 2, 3 meses pra fazer, depende muito. Que já é metade do tempo mínimo que você tinha falado. E o custo também é bem inferior também. Mas hoje, então, para os jovens, é difícil o acesso à prótese no mercado brasileiro? Hoje no Brasil Primeiro que a gente não tem, né, empresa nacional, que nem quase tudo que a gente tem no Brasil não tem uma empresa nacional que desenvolve. E segundo que a gente tem um problema de mercado. Então, quando a gente fala em prótese, quando a gente fala em tecnologia assistiva, em deficiência, é algo que é muito personalizado. Nenhuma pessoa tem uma deficiência igual à da outra. Então, você não consegue fazer um produto em escala, mandar para a China, injetar lá e fazer um monte e dissipar esse preço no mercado. Você tem que fazer personalizado para aquela pessoa. Então, você vai ter uma mão de obra médica especializada trabalhando naquilo, você vai ter fisioterapeuta, você vai ter engenheiro. Então, você já tem uma equipe que é cara e você tem um produto que era feito de forma bem semi-artesanal, né? Então, pouquíssimas pessoas no Brasil dominavam a arte, que é uma arte mesmo de fazer uma prótese. E a impressão 3D, ela traz uma democratização nisso, né? A gente consegue diminuir o custo e consegue dar oportunidade também para que empresários montem startups, né? Eles possam montar indústrias nacionais aqui que possam produzir próteses também. E foi justamente o que eu fiz quando eu terminei a minha faculdade. Eu apresentei esse projeto na Campus Party. No ano foi em 2016, se eu não me engano. Eu fui premiada com maior impacto social e o 6º melhor trabalho lá da feira. E aí dali eu comecei a montar a minha primeira startup. E aí eu não tinha terminado a faculdade ainda, foi uma galera que eu conheci na feira e tal. Aí acabou não dando certo, porque uma galera morava em Campinas, outra morava no Mato Grosso. E eu tinha que terminar a minha faculdade também, que apesar de eu ter apresentado o TCC, eu tava pendurado numa DP ainda. Salve, salve família, muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra chegar longe aí, cara, ser um cara muito foda. wiseuponline.com.br/flow, tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, wiseuponline.com.br/flow, que ainda ajuda a gente.